Boa noite, meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo semanal que acontece todas as terças-feiras à noite aqui no meu canal para conversar um pouco sobre endocrinologia. E hoje a gente vai falar de uma área não muito comum que as pessoas acham, né, em relação ao endócrino, que é a área de metabolismo ósseo. Isso mesmo, o osso também está ligado à área da endocrinologia porque tem vários hormônios que interferem com a saúde óssea. Quando as pessoas pensam em saúde, sempre lembram de alimentação saudável, prática de exercícios físicos, mas pouco se pensa na saúde dos seus ossos e uma doença silenciosa que pode trazer vários problemas no futuro, que é a chamada osteoporose. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é essa doença, como nós fazemos o diagnóstico e, claro, mais importante, como você pode prevenir a osteoporose hoje para que você tenha uma qualidade de vida daqui 20, 30 anos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica aqui até o final desse vídeo porque vai ser muito bacana. Bom, explicando inicialmente o que é osteoporose. A definição clássica é um paciente que tem, geralmente em locais como coluna e fêmur, uma redução da quantidade de osso nesses locais e um osso de pior qualidade. E qual é o maior risco disso? O risco de fratura, né? De você quebrar um desses locais, mesmo que não tenha um trauma muito grande, o que nós chamamos de fratura de baixo impacto. Por exemplo, você está andando aí na sua casa, você dá um tropicão aí e acaba esbarrando aí num móvel de leve e você quebra. Ou você escorrega, cai da própria altura e quebra uma perna, quebra um fêmur, quebra até a coluna. Isso mostra que aquele osso ele não estava saudável, porque o impacto não era tão grande para que ele quebrasse ali naquele sítio. Bom, o que muita gente não sabe é que a osteoporose é uma doença silenciosa. Aí você talvez diga, puxa, Rodrigo, mas eu sei, né, tem um parente meu, a minha avó, que tem dor ali na região do quadril, na coluna, provavelmente já tem osteoporose. Não, pessoal, a osteoporose é uma doença que não dói. Então essa perda da quantidade do osso, ela é totalmente assintomática. Então o seu médico ele não vai fazer diagnóstico de osteoporose porque você vai até ele reclamar de alguma coisa. E muito menos pelos exames de sangue. Nós não conseguimos identificar osteoporose pela coleta dos exames de sangue. Ou seja, se o médico não pensar em osteoporose, provavelmente ele vai passar batido e aí o diagnóstico vai vir de que maneira? Depois que o paciente tem uma fratura. Então, aquela senhorinha de mais idade caiu, quebrou uma porção do braço, quebrou a coluna, aí sim, essa paciente tinha osteoporose, mas o diagnóstico acabou passando e a gente descobriu nessa situação mais trágica. Rodrigo, então, como fazer o diagnóstico, né, de osteoporose se eu não consigo ter sintomas, se eu não tenho alteração nos exames de sangue? A maneira mais clássica de fazer o diagnóstico é com um exame de imagens chamado de densitometria óssea. É como se fosse um raio-x um pouco mais tecnológico, vamos dizer assim, que ele consegue medir o quanto tem de osso em alguns locais específicos. Os mais comuns, né, que são avaliados, são a coluna lombar, então a parte mais baixa da nossa coluna, e esse osso grande da perna aqui que junta no quadril, que é o chamado fêmur. Então é analisada a quantidade de osso na coluna lombar e na região do fêmur, colo do fêmur ou fêmur total. E aí o resultado ele vem no chamado T-score, que na verdade é o quanto a quantidade do seu osso se afasta comparando com uma pessoa jovem super saudável. E aí que se analisa o chamado T-score, que se ele vier menor que menos 2,5 desvios padrão, ou seja, um osso que está muito abaixo, tem muito menos osso naquele local do que comparado com uma pessoa jovem que tem um osso saudável. Se esse número vier menor que menos 2,5 desvios padrão, aí é feito o diagnóstico, né, pela densitometria da chamada osteoporose. Mesmo que você não tenha sintoma nenhum, o diagnóstico está feito. Bom, Rodrigo, e qual é o problema da osteoporose? O problema é se você vier a ter uma fratura. E nós sabemos o quê? Principais fatores de risco são mulheres de baixo peso na pós-menopausa.
A pós-menopausa, classicamente, é um período natural onde a mulher ela perde uma quantidade de osso de uma maneira um pouco mais rápida, pela falta do hormônio estrogênio. Bom, e aí o que nós fazemos para prevenir, né? Como que eu posso evitar a osteoporose? Alguns hábitos que você pode adotar hoje, com 20, 30, 40 anos de idade, que podem ajudar você a ter uma massa óssea mais saudável, pensando no futuro. Primeiro, não fumar. O cigarro ele é prejudicial para a saúde óssea e favorece a osteoporose. Ingestão de bebida alcoólica, o mínimo possível. Praticar exercícios físicos, né, especialmente exercícios que têm alguma carga, isso estimula a formação óssea. Evitar ter um peso muito baixo, então aquelas pacientes muito magrinhas, né, com índice de massa corporal menor que 18,5, ou seja, pessoa com baixo peso é uma pessoa com mais fator de risco para ter uma pior saúde óssea no futuro. Manter bons níveis no sangue de vitamina D, especialmente acima de 30, e manter uma boa ingestão de cálcio na sua dieta do dia a dia, pelo menos 1.000 miligramas ao dia, que geralmente nós encontramos em leite, derivados ou na base da suplementação. E uma outra medida que você pode tomar para prevenir a osteoporose é fazer a densitometria óssea no momento apropriado, que talvez você pegue esse osso na osteopenia, que é um estágio de perda óssea um pouco mais leve, ou seja, fazendo o diagnóstico mais precoce de que a saúde óssea não está legal, você vai iniciar o tratamento, vai acompanhar e talvez evitar que progrida para uma osteoporose. Rodrigo, mas aí quando que eu devo fazer a densitometria óssea? A partir dos 40 anos, dos 50? Uma medida clássica que a gente orienta é que mulheres acima de 65 anos ou homens acima de 70 anos, todos devem fazer um exame de densitometria óssea, porque são estágios, né, são idades onde a perda de massa óssea acaba sendo um pouco mais acentuada. Ou mulheres depois da menopausa, então mesmo que mais jovens, né, antes dos 65 anos, pós-menopausa, se tiverem fatores de risco para a fragilidade óssea, aqueles que eu citei, por exemplo, baixo peso, mulheres brancas mais magrinhas, que fumam, ingestão de bebida alcoólica mais exacerbada, pouca atividade física, então são fatores de risco clássicos de que a saúde óssea pode não estar legal, especialmente pós-menopausa. Então aí você deve tentar pegar esse exame numa osteopenia e aí iniciar o tratamento apropriado para evitar a progressão pós-osteoporose, que pode ser algo no futuro que traga muito impacto para a sua qualidade de vida, desde fraturas, né, imobilidade, o paciente acaba ficando mais deprimido, porque não consegue realizar suas atividades diárias, então o impacto acaba sendo muito indireto, que é o quê? A pessoa ela se sente muito incapaz. Várias atividades que ela fazia antes, atividades em casa mesmo, né, cuidar da casa, varrer, brincar com os netos, ela não consegue. Por quê? Teve uma perda óssea importante, nessa fase mais avançada, ela pode realmente ter dor, ter dificuldade até no uso de roupas, né, na mobilidade numa atividade física e vai ficando uma pessoa mais reclusa, menos sociável, e isso claramente tem esse impacto emocional muito forte. Pessoal, espero que eu possa ter dado algumas dicas legais aqui sobre osteoporose e que nós devemos prevenir dela quando ainda estamos ali com 20, 30, 40 anos de idade, onde você tem chance de ter um pico de massa óssea muito melhor, porque, infelizmente, né, depois dos 30, 40 anos de idade, todos nós, homens e mulheres, temos uma perda discreta e gradual, né, da quantidade dos nossos ossos, que é mais acentuada nas mulheres após a menopausa. Beleza, gente? Espero que eu possa ter ajudado um pouco vocês com o tema de osteoporose. Ficou alguma dúvida? Não deixe de escrever aqui embaixo, que a gente vai estar conversando sobre o assunto. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Combinado? Um grande abraço aí para vocês, uma ótima semana e até lá!